Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Papo Sem Segredos, onde a gente vai mostrar esse caso para vocês, que é um caso bastante complexo de resinas compostas, facetas de resinas compostas. Na verdade, a paciente ela tem uma série de problemas aí. Ela tem um lateral conoide do lado esquerdo e do lado direito, que parece ser um lateral aí, na verdade é o canino permanente dela. E no lugar do canino, ela tem o canino descido, tá? O canino descido tem a raiz completa ainda, né? Apesar de que já tem uma certa mobilidade. É uma raiz pequena, uma raiz fina, mas é a raiz completa. Então é um caso bastante desafiador, mas a paciente não estava podendo, nesse momento, passar por um tratamento ortodôntico, tratamento de implante, e ela tinha um evento social que ela precisava melhorar o sorriso dela. Então nossa ideia era fazer um desenho desse. Olha aqui, ó, uma visão lateral, você está vendo o canino permanente dela no lugar do lateral e o canino descido no lugar do canino permanente, né? E você vê que ela tem várias resinas, né? As resinas não estão satisfatórias, nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista funcional. A gengiva dela, na maioria das vezes, na maioria dos locais, ela tem pontos de inflamação. Então, enfim, a nossa ideia é que depois de fazer uma limpeza, fazer uma gengivectomiazinha, que nós vamos, na verdade, nós ainda vamos fazer uma gengivoplastia com laser de diodo, principalmente naquele lateral esquerdo, né? Que é um dente conoide, vocês vão ver depois que eu remover. E a ideia nossa é fazer esse desenho aqui. Tudo com resina direta da maneira mais conservadora possível. Então, a nossa primeira etapa vai ser fazer a remoção das resinas antigas. Muita gente acha que remover resina é coisa fácil. Não é fácil. Você pode removê-las, essas resinas antigas, com instrumentos, como por exemplo lâminas de bisturi, discos de lixa, pontas multilaminadas, pontas diamantadas de granulação fina, ou seja, alguns instrumentos menos invasivos do que você poderia utilizar, ou menos esforço do que você eventualmente utilizaria se fosse fazer uma remoção, por exemplo, de uma faceta cerâmica, porque mesmo usando laser é complicado. Mas a resina, ela é um material mais mole, ele é um material menos duro, menos rígido. Então você consegue removê-la com instrumentos menos agressivos, vamos dizer assim. Mas não é fácil e demora. Demora muito tempo. Vocês vão ver que a gente está removendo, e eu quero retirar a maior parte possível da resina antiga, porque eu não quero fazer adesão em resina antiga, eu quero fazer adesão em esmalte, que é a melhor superfície que a gente tem para fazer a nossa adesão da resina. Então, olha aqui, ó, depois de removida praticamente toda a resina, vocês vão ver que não está totalmente removida, mas uma parte dela está removida, tá? Vocês viram que sangrou a gengiva em alguns locais, as resinas tinham uma série de excessos subgengivais em algumas regiões, então por mais cuidado que a gente teve, utilizando o microscópio e tudo, a gente ainda acabou machucando um pouco. Então, a nossa opção foi pelo isolamento absoluto. Vocês viram que foi um isolamento absoluto tranquilo, não precisou fazer amarrinho em todos os dentes, a gente fez só no lateral conoide, e nós vamos fazer agora o condicionamento ácido, enfim. Mas olhando aqui, depois dos dentes isolados, a gente percebe que aqui, olha, ainda tem uma área grande de resina. Aqui ainda tem resina, aqui tem muita resina. Então nós ainda vamos remover um pouquinho dessa resina residual, tá? Olha ali, ó. Ainda tem resina. Olha ali, ó, a quantidade de resina, né? Isso aqui que vocês estão vendo, como eu sempre digo, foi filmado através do microscópio. Então, isso que vocês estão vendo é exatamente o que eu vejo enquanto eu estou trabalhando com o microscópio. Então, olha aí, ó, removendo toda a resina, olha aí, toda a resina, e vamos aproveitar também e tirar um pouquinho dessa mancha branca, tá? A nossa ideia é remover um pouquinho dessa mancha branca, para que não fique aparecendo através da nossa restauração. É lógico que se essa paciente um dia ela for fazendo um tratamento ortodôntico, com certeza nós não vamos remover toda essa resina, né? Então eu quero fazer a melhor base possível para essa paciente. E vocês vão ver aqui que depois de condicionado, dos dentes condicionados, vocês vão ver que ainda tem resina. A resina não acabou da superfície do dente. A gente condiciona tudo, lava, seca, aí você vai olhar, tem resina. Nós vamos fazer isso 3 vezes até remover toda a resina residual. Resina residual, né? Ficou meio redundante, mas é isso aí. Olha ali, ó. Ali ainda tem muita resina, muita. Aqui dá para ver direitinho, olha aqui o brilho da resina aqui, ó.
Mas aqui, olha quando a broca passa, você vê que esfarela aquela resina. Então, a gente foi fazendo isso várias vezes, até que toda a resina realmente seja removida da superfície do dente, tá? Aí, olha ali, ó, ainda tem resina. Olha aqui, ó, aqui, olha, no central, tá vendo? Ainda tem resina. Então, nós vamos removendo, como eu disse, até tirar tudo e depois vamos começar a fazer a adesão. Aqui nós usamos um adesivo universal da 3M, o Single Bond universal, tá? E aí estão passando em toda a superfície dos dentes. Vamos lavar, vamos secar. A gente fez um enceramento desse modelo a partir daquele desenho que nós planejamos. E nesse modelo encerado nós vamos fazer uma guia de silicona, uma guia matriz de silicona. Sobre essa guia matriz de silicona, nós vamos usar uma resina nano híbrida de resistência para fazer as nossas conchas palatinas. Concha palatina dos 4 incisivos, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Olha aí, ó. Vocês veem que a concha palatina do lateral conoide ali, ela vai ficar bem grande, né? Então isso aí é o que nós vamos fazer. Nós estamos fazendo a concha palatina dos 4, mas na verdade eu vou fazer os 2 centrais primeiro, depois um lateral, depois o outro. Quer dizer, o canino que vai virar lateral e o lateral conoide. Aí a gente está separando, né? Vocês vão ver que entre os 2 centrais, o meio não é no meio do diastema. Tá? O lateral, desculpa, o incisivo central direito, ele tem a mesial um pouquinho maior do que o central esquerdo, tá? Então aqui, olha, tá vendo? Eu estou fazendo a divisão e agora eu vou separar direitinho, ver se não tem excesso nem nada. Isso é uma serrinha que a gente está usando para fazer a divisão dos 2 dentes. E, desculpa, e aqui eu vou usar uma matriz metálica daquelas que a gente utiliza, parciais, né, que a gente utiliza para dente posterior, olha aqui, ó, daquelas que a gente utiliza para dentes posteriores, para fazer classe 2 em dentes posteriores, a gente vai usar ela em pé, e para molhar um pouco essa superfície, eu vou usar, por exemplo, um agente umectante de resina. Não é um adesivo que eu estou usando aqui, tá? É um agente umectante, tipo sculpting brush, tipo modeling resin, por exemplo, né? Então eu passei um pouquinho ali, só para umidificar e facilitar a colocação dessa resina restauradora, né, que vai fazer o fechamento de metade do meu diastema. Então eu vou fazer isso no central direito, polimerizo, verifico se o espaço que ficou ali é o adequado para que eu possa fazer o dente vizinho. Tá vendo? Eu estou usando um pouquinho. Existem outras maneiras de a gente fazer esse fechamento de diastema, tá? Talvez essa seja uma das mais simples. Não é a única, mas talvez seja das mais simples. Nós já colocamos aqui 2 opções em vídeos anteriores. Dá uma checada lá. Então aqui de novo a mesma coisa, a gente umedeceu um pouquinho ali com a Modeling Resin, tá? Para facilitar a penetração da resina. Vocês vão ver que do outro lado a gente vai fazer com resina flow, também pode ser. É que o espaço aí é bem pequeno, né? Você tenta colocar a resina restauradora no espaço pequeno, acaba entrando bolha e ela não se adapta corretamente. Então tá aí, ó. Matriz vertical, resina ali dentro, polimeriza, remove a matriz e o diastema está mais ou menos fechado. Agora eu vou fazer a parede distal do central direito e depois a parede distal do central esquerdo, tá? É isso aí que eu estou fazendo. Aí eu vou fazer como se fosse uma moldura, para depois a gente poder estratificar o centro desse dente. Então aqui eu terminei o central direito, a moldura do central direito. Olha ali, ó, tá vendo? Tô colocando um pouquinho de flow ali. E agora eu coloco a minha resina restauradora sobre a flow, sem polimerizá-la, lógico, onde a flow vai permitir um escoamento melhor da resina dentro daquele espaço. Aí eu removo o excesso, removo a matriz, fazendo sempre um movimento de vestibular para a palatina, removo os excessos, olha aí, ó, e eu tenho a moldura dos meus dentes. Finalizado isso, eu vou começar agora a usar a dentina, tá? Uma resina de dentina, uma resina mais opaca. Estou usando nos 2 centrais, fazendo os 2 simultaneamente. Isso aí é o pincel seco, ele está só umidificado com a própria resina, né? São os próprios monômeros da resina. Eu vou fazer a divisão ali entre os 2 dentes com uma tira de poliéster, né? E já a hora que eu vou passando a tira de poliéster, eu já vou fazendo um movimento curvo de vestibular para palatina. Primeiro
contra o incisivo direito, depois contra o incisivo esquerdo para fazer um contorno adequado ali, levar o material ali na proximal sem criar excessos. Depois eu vou fazer os 3 lobos, né, dos mamelos, depois a subdivisão desses mamelos, remover os excessos, como vocês estão vendo aí, vamos polimerizar essa camada de dentina. Vocês viram que a dentina não cobriu totalmente o dente, foi até a metade do dente mais ou menos. Aí eu polimerizei, agora eu vou usar uma resina opalescente entre os mamelos, como vocês estão vendo aí, uma resina opalescente, estou removendo os excessos, olha lá, removendo os excessos, tá? Polimerizo. E agora eu vou usar o meu esmalte cromático. Meu esmalte cromático é o mesmo que eu usei naquelas laterais, tá? É o mesmo que eu usei nas laterais. E para fazer o contorno proximal, eu vou jogando a minha matriz de poliéster de vestibular para lingual, de vestibular para palatina, no caso aqui, né? E aqui, novamente, eu vou fazer o desenho dos mamelos. Tudo bem que o mamelo está lá embaixo na dentina, né? Mas eu quero salientar essa região, portanto, o meu esmalte cromático poderia cobrir totalmente a face vestibular. Mas aí ia ficar o efeito incisal um pouco menos evidente. Então, eu estou refazendo sobre o esmalte cromático, como vocês estão vendo aí, o desenho dos mamelos, olha lá, ó, o desenho dos mamelos, e depois de polimerizado, nessa região do terço incisal, eu vou usar um esmalte acromático, tá? Um esmalte acromático. Olha aí. Depois eu dou um acabamento, um polimento e prossigo para a restauração dos dentes laterais, ou seja, o lateral esquerdo, que é esse aí, e depois o canino, que vai fazer as vezes de lateral direito. Então aqui, ó, eu não estou usando a matriz metálica, estou usando a própria matriz de poliéster, estou colocando um pouquinho da resina ali, fazendo já a curvatura, polimerizando, vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E depois a sequência é a mesma. Resina de dentina, faço o desenho dos mamelos, coloco a resina opalescente entre os mamelos, faço o esmalte cromático, redesenho os mamelos e ponho o esmalte acromático. Então tá aí a dentina, aqui a resina opalescente, tá? Removendo os excessos, sempre passando a tira de poliéster, de vestibular para palatina, de vestibular para palatina, tá? E olha aqui, ó, o esmalte cromático, nós vamos repetir o desenho dos mamelos, olha lá, ó, tá vendo? E depois colocar o esmalte acromático. Então isso nós vamos fazer nesse lateral e depois no canino do outro lado, que vai se transformar em lateral, tá? Então tá aqui terminando, aqui ó, colocando, né, o esmalte acromático, tá? O esmalte acromático, removendo o excesso, sempre com a tira de poliéster, de vestibular para palatina, sempre fazendo um movimento de curva, tá? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Dentina, os mamelos, mesma coisa, opalescente, esmalte cromático, esmalte acromático. E no final, os 4 incisivos, você tem esse resultado sem o acabamento final, logicamente sem nenhum polimento. Depois, isso aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, é o esquema dos materiais que a gente usou. Na concha palatina, a gente usou a resina da Micerium, a HRI, tá? HRI UE2, o E quer dizer Universal Enamel 2, que é de médio valor. Depois a resina tipo dentina opaca, né? Eu usei também da Micerium a UD2, que é Universal Dentin 2. De efeito opalescente, eu usei o Z350 CT, tá? Que é Clear Transparent. E aí esmalte cromático eu usei Renamel A1 e o acromático naquela regiãozinha incisal aqui, ó, tá vendo? Eu usei aqui o Renamel Light Incisal, o incisal da Renamel, o incisal mais claro, mais claro. Tá bom? Então esse aí é o esqueminha das restaurações. E aqui no nosso canino, o canino descido, coitado, ele tem uma raiz fininha, a raiz não foi reabsorvida, ela tá inteirinha aí, só que ela é fininha, pequena, o dente já tem mobilidade, então eu vou tentar fazer a restauração desse dente sem isolamento absoluto. É lógico que é um desafio, porque a gengiva já estava inflamada, eu tinha cauterizado um pouco ali na sessão anterior. Aqui eu estou usando o Viscostat Clear da Ultradente com um fio de retração mais espesso, tá? Para poder controlar o sangramento e os fluidos dessa gengiva. Olha aí, eu tive que usar mesmo o fio ali ao redor de todo o canino para fazer o controle. E eu tô de olho aí. Se começar a sangrar, se começar a contaminar a superfície do dente, que vai aonde eu vou colocar o adesivo, na hora eu pego isolamento absoluto e coloco, paciência.
tá? Então aqui eu estou removendo, né, a resina antiga, né, faço condicionamento ácido, coloco o adesivo, tá? Evaporo o solvente, polimerizo. Naquela região mais cervical, que é mais escura. Ah, não, antes disso. Uma coisa interessante aqui, ó. Aquela matriz de silicone que eu fiz não coube mais aqui. Por algum motivo não estava encaixando mais, ela estava muito irregular. Aí o que, que eu faço? Eu vou usar o meu dedo como matriz. Isso ainda é muito científico, mas é uma coisa que ajuda bastante. Então eu vou usar o meu dedo para fazer a concha palatina. Os materiais são os mesmos, tá? Tá, esse aí também é a resina da Micério, o E2. Olha lá, tá vendo? Eu estou usando meu dedo para fazer a concha palatina. É evidente que o formato não vai ficar perfeito, mas não tem importância. Depois que ele tiver construído, com as brocas e principalmente com os discos, eu vou dando o formato adequado. Agora, isso aí que eu ia começar a falar aquela hora, interrompi. Essa região cervical que é muito escura, eu estou usando um opaco. Esse opaco é o Empress Opaque da Ivoclar, tá? E agora eu vou fazer minha parede proximal, minha parede mesial, depois a parede distal, vou colocar minha resina de dentina, tudo igual. Dentina, faço os mamelos, coloco o efeito opalescente, depois esmalte cromático, esmalte acromático, tá vendo? Mas é um desafiozinho aí, porque eu tenho que estar de olho naquela gengiva ali para ver se ela não sangra, tá? Olha lá, ó, de olho nela. Olha, tem uma sujeirinha na dentina, na resina tipo dentina, tirei ali, tá? Tirei ali. Essa imagem que vocês veem que tem essa cor meio amarelada é por causa do filtro do microscópio, que a luz do microscópio que eu estou olhando através dele para fazer essa restauração. Tudo aquilo que a gente faz na clínica, a gente faz olhando através do microscópio. Então, o que vocês estão vendo aqui não é uma câmera filmando, é o que eu vejo no microscópio, tá? É que a câmera acoplada a ele filma exatamente aquilo que eu estou visualizando, tá? Então, olha aqui, ó, o esmalte cromático agora, tá? E depois um esmalte acromático. Evidentemente que o esmalte acromático nesse dente aí, nós vamos usar uma resina um pouco mais resistente do que o Renamel, tá? Vai ser o próprio o E2, um pouquinho mais resistente nessa região, tá bom? Então aí, ó, para finalizar, polimerizei e agora a resina UE2, tá? E pronto. É isso aí. Depois de polimerizado, nós vamos dar o acabamento, o polimento, né? Usar os discos de borracha. Tá aí o caso, faltando só o polimento final. Aqui a gente vai olhando, né? A partir do enceramento, a partir das fotos que nós tiramos, do planejamento que foi feito. A gente deixa isso aí escrito no papel, faz o desenho, deixa ali do lado. Então aqui, olha, as borrachas da Ultradent, né? A sequência da Diff Cups. Essa aqui é a Diff Natural. A Diff Natural já dá um brilho quase que excelente aí no final. Já quase fica o brilho total. Só que nós vamos finalizar usando isso aí que vocês estão vendo, que é a Enamelize, que é a pasta de polimento para resina da Cosmedent, né? Que a gente usa em conjunto com a Renamel, mas pode servir para qualquer resina, que eu acho que é a melhor pasta de polimento que tem. E aquele disco lilás, esse aí que vocês estão vendo, é o FlexiBuff, que na verdade também é um feltro que te dá o polimento. Não esquecendo, olha aqui, ó, de levar a pasta de polimento também na região proximal, porque é importante polir ali. Então aqui, olha, o canino, né, a vista lateral, a vista frontal das restaurações, não é um caso ideal, né? Mas é o mais próximo que a gente chegou para essa paciente até que ela tenha condições, tempo, enfim, condições adequadas, tempo, condições financeiras, enfim, seja lá o que for, para que ela possa, dentro da necessidade dela, fazer um tratamento mais completo, talvez com ortodontia, com cirurgia, implante, enfim, tá? Mas por enquanto, já faz quase 4 anos, 3 para 4 anos que esse caso foi realizado e a paciente está satisfeita e as coisas ainda estão todas em ordem e a gente vai acompanhando de perto. Então tá aqui o antes e o depois, olha aqui, ó, aqui um depois de algumas semanas, onde já está a gengiva melhor, no melhor aspecto, o dente já hidratado, né? Olha aqui a vista lateral direita, aonde o canino permanente está no local do lateral, e o que você tem ali é o canino descido que a gente remodelou. Evidentemente que a oclusão aí, a desoclusão
na lateral direita dessa paciente, não vai ser sobre o canino, vai ter que ser em grupo, porque senão, se for só no canino, ela vai perder esse dente no espaço de tempo muito curto, tá? Aí nessa situação aqui fica aquela dúvida, né? Quando perder esse canino descido, ou ela faz um implante aí no lugar do canino, deixa tudo do jeito que está, ou pega o canino permanente, leva no local que seria o dele, né? Porque tem uma raiz maior, uma raiz mais volumosa, e faz o implante no lateral. Mas por enquanto vai ficando assim, tá? E aqui uma vista lateral do lado esquerdo. Tá aqui o caso finalizado. E eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que toda semana a gente sempre tem um caso novo aqui no nosso canal do YouTube. Forte abraço a todos, até a próxima.